Olá, hoje vamos falar sobre o artigo 11 do Código de Processo Penal, referente ainda a inquérito policial. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. O que isso quer dizer? Qualquer objeto usado para cometer um delito é apreendido pela autoridade policial. Depois de periciado, e isso vem através de um laudo, de um perito oficial, é juntado aos autos e aquela peça é encaminhada ao fórum, tá certo? Eles acompanham os autos do inquérito. Se o inquérito vai para o fórum, evidentemente as peças também, a destinação final de um inquérito policial é o judiciário. Então, essas peças também é do judiciário. Antigamente, se encaminhava efetivamente, por exemplo, um revólver apreendido. O revólver é encaminhado no final, relatado o inquérito policial, ou até mesmo antes, tá certo? Já se encaminhava com recibo para o fórum. E lá o escrivão, existia um escrivão responsável, ficava sob a guarda e depois de lá o juiz dava a destinação. Agora não mais, agora fica depositado na própria delegacia e o delegado solicita ao juiz de direito a autorização para incineração, no caso de droga, para destruição, no caso de algum outro material, para encaminhamento ao Exército, a um departamento específico da Polícia Civil, no caso quando se trata de arma. Ocorre que esses bens, esses meios materiais, que são, às vezes podem ser bens que têm um valor econômico, eles têm que seguir um rito específico, que é a custódia de provas. E isso também é definido pelo Código de Processo Penal. Então, se um detetive tem acesso a um local de crime que já foi liberado pela autoridade policial, veja bem, não se pode um detetive ir a um local de crime antes da autoridade policial, correndo o risco de alterar ou de conspurcar de algum modo aquele local, que vai trazer prejuízo à investigação, à justiça. Um local já liberado, já visitado pela autoridade, seus agentes e perícia, e o detetive vai até o local, depois de contratado por um cliente, para tentar levantar indícios de autoria ou como aquilo de fato aconteceu. E ele se depara com algum objeto, um instrumento de crime ou alguma coisa que tenha relevância probatória no inquérito. O que o detetive deve fazer? De pronto, acionar a autoridade policial para que novamente lá retorne e faça essa custódia, a custódia dessa prova, a custódia desses meios materiais, de forma a obedecer ao Código de Processo Penal. Ah, mas isso não é possível, o que o detetive tem que fazer? O delegado já avisou, ele não mostrou interesse, o que é difícil, mas pode acontecer, tá certo? Porque ele já foi no local, ele acha que tudo que ele já levantou é o de interesse, não acredita no detetive, o que espero que isso no futuro não aconteça, né? Seja difícil que as autoridades policiais reconheçam, né, o trabalho dos detetives, mas se porventura isso não acontecer, o detetive tem que fazer a recolha, não é a apreensão é por uma autoridade policial, né? Faz a recolha daquele material, observando toda uma custódia, que no futuro vamos falar a respeito disso, né? Uma custódia aí das provas, que tem
que tem que haver um método específico. Mas, de primeiro plano, tenha testemunhas daquela recolha e, se for possível, se o advogado, o detetive trabalhar com advogado defensivo, o advogado defensivo vai acionar um perito particular que vai se deslocar até o local e que vai recolher de forma técnica precisa e de acordo com o Código de Processo Penal aquela evidência. Ele tem condições de fazer a recolha de forma técnica, né, através e junto com um perito particular, ok? E logo em seguida tem que instrumentalizar isso e apresentar esses indícios à autoridade policial. A autoridade policial vai acionar também a sua perícia técnica para saber se aquela prova é consistente ou tem relação com os fatos e se pode ou não ser admitida. Não se consegue, não é possível e não é imaginável que o detetive recolha isso e fique com ele ou entregue essa prova para o seu cliente, porque isso é um obstáculo à administração da justiça, à investigação, e isso trará consequências criminais, ok? Então o detetive ele tem que ser ético, tem que trabalhar com a verdade e, se é um caso envolvendo investigação policial, ele tem que trabalhar junto com a polícia, apresentar esses indícios de pronto à autoridade policial e, inclusive, se habilitar nos autos de investigação para colaborar com essa investigação. Ok? Está bem esclarecido isso? Pode acontecer do detetive encontrar algum indício. E, por força do artigo 11, todo instrumento do crime, bem como os objetos que interessem, deve acompanhar os autos de inquérito policial. Fora disso, é uma atuação irregular, pode ser criminosa, que o detetive não pode, o investigador particular não pode compactuar. Ok? Obrigado.